Você vai ver que é gostoso. Você vai ver que é bom. É bom, meu irmão, é bom, você vai gostar. Então, olá, amigos do canal Fé com Força. Estamos aqui mais uma vez com o podcast do canal Fé com Força. Nós trouxemos hoje mais uma pessoa relevante para a sociedade, para a tua vida. Acredito que você vai ter muito a aprender com a experiência do irmão Edson. A gente se chama de irmão Edson, mas na verdade é meu irmão na fé. Então nós temos essa liberdade, né, irmão? Com certeza. Irmão Edson do quê? Edson Henrique de Moraes. Não é antes do nascimento, não, né? Não, era antes do nascimento. Era antes do nascimento. Era antes do nascimento. Edson é um nome muito lembrado por causa do Pelé, né? Sim, ou pelo inventor também da Thomas Edison. Thomas Edison. Esse assunto é bom a gente falar, porque afinal de contas, o canal ele é um canal que ele surgiu com a ideia de ser um canal direcionado para o mundo cristão, evangélico, e também para os profissionais da área de eletricidade. Então você já puxou o assunto que tem a ver com o nosso canal, Já certo? tem um foco direcionado. Você já direcionou o foco, estava meio perdido, agora você trouxe o foco aqui. Você trouxe a luz ao nosso podcast. Tá certo. Beleza? Mas eu tô te achando meio sério. Você não é assim. Eu sou uma pessoa Ele não séria. é sério assim. Eu sou uma pessoa séria. Ele tá vestido de um personagem aqui. Ô Edson, relaxa, meu irmão. Ele tá vestido de um personagem, ele não é assim, ele é brincalhão, ele é alegre. Vocês vão ver aqui no decorrer, ele vai se soltar. Irmão Edson, você já falou que seu nome é Edson de Moraes. Henrique de Moraes. Henrique de Moraes. Você é filho de... Filho da dona Tereza Silva Moraes e seu Clodoaldo de Moraes. E quantos irmãos você tem? Eu tenho mais 3 irmãos homens e 2 irmãs mulheres. Certo. Eu não vou perguntar a tua idade, porém eu sei que você tem mais de 30. Já passei dos 40. Não né? parece, Já não passei dos parece, 40. não parece, mas eu vou chutar, vou arriscar falar que você tem mais de 30. Então, você quando você chegou aqui em São Paulo, aliás, você nasceu em São Paulo, mas você não morava na capital, né? Você foi para o interior. Eu fui com 1 ano de idade para Piracicaba. Né? Minha mãe tinha tinha irmão lá novo, e a minha avó paterna já cuidava de algum primo que também era mais ou menos ali próximo na idade. E aí, como minha mãe precisava trabalhar, meu pai tinha um problema no estômago, minha mãe precisava trabalhar, então foi sugestão da minha avó paterna que minha mãe me levasse para minha avó materna. E aí, com 1 ano de idade, eu fui para Piracicaba. Aí a sua avó acabou sendo a sua segunda mãe. A minha avó foi a minha principal mãe, né? Porque eu fui criado com ela. Eu iria chamá-la de mãe normalmente, mas ela ensinou que era avó, né? Sim. Então eu cresci com os avós. Eu só passei a conhecer assim, né? Depois que eu me entendo por gente, que a gente lembra de alguns fatos relevantes, eu só passei a conhecer meus irmãos a partir dos 6, 7 anos, que foi quando minha mãe tentou morar em Piracicaba. Sim. Ela chegou com os outros filhos dela lá, e ela ficou 1 ano em Piracicaba. Entendi. Ficou 1 ano em Piracicaba, né? E aí não deu certo. Foi aí que eu me aproximei mais dos meus irmãos. Aí ela não gostou da experiência em Piracicaba, né? Ela ficou 1 ano só e voltou para São Paulo. Sim. Nesse período, eu voltei com ela para São Paulo, por conta de estar ali no convívio dos irmãos, né? E eu voltei com ela para São Paulo e fiquei 2 anos em São Paulo. Entendi. E aí depois, quando minha avó perguntou de novo se eu queria voltar, eu voltei porque assim, a educação que eu tive, a criação que eu tive, né? Em São Paulo, minha mãe, com 5 filhos na época,
enfrentou dificuldades. Imagino, Foi imagino. justamente na época em que nasceu um sexto filho. E ela não estava com seu pai mais. Não, ela sempre esteve com meu pai. Ah, então Ela estava sempre- com Meu seu pai pai. tinha problema no estômago, mas ele sempre esteve com a Ah, mãe. entendi. Então ela era mãe estava com 5 filhos, mas não era mãe solteira, não. Ela estava com seu pai. Não, mas esse período que ela foi para Piracicaba, meu pai não foi. Ele ficou em São Paulo. Então ficaram Ficou em São Paulo. 2 anos separados. Não, Um ano. ano. Um ano separados. Não quer dizer que ele não ia lá visitar tal, mas ele ficou em São Paulo. Entendi, né? Então, assim, é alguma coisa assim da minha experiência com os irmãos e do convívio em Piracicaba e em São Paulo que fui tirando algumas lições, né? Foi nesse período aí, eu sei que você não perguntou ainda, mas foi nesse período que eu comecei a trabalhar. Eu estava chegando aos 9 anos e com as dificuldades ali, minha mãe tinha acabado de ter um filho, ela estava com 40 anos, ela teve um filho. E eu comecei a trabalhar de engraxate em São Paulo. O seu primeiro trabalho em Meu primeiro engraxate. trabalho em engraxate em São Paulo para ajudar. Antigamente era muito comum o garoto ou ele ir para feira, carregar com carrinho a compra do pessoal, né? Sim. Ou fazer uma caixinha para trabalhar de engraxate. Sim, sim. Essas duas profissões sumiram, né? Não existe mais. Sumiram, né? Hoje você compra um sapato já vem envernizado, né? Ou então você compra, né? Depois que surgiu aquele Nugget. É isso. Só passa o Nugget, não precisa nem, né? Não precisa Da mostrar, lustre, né? né? Eu Sim. lembro nessa época que você engraxava o sapato, o pessoal, a hora que você terminava, o pessoal falava para bater um sambinha, né? E aí tinha lá a flanela, né? Eu conheci muita gente boa nessa época. Sim, Eu fiz sim. muitas amizades, mesmo eu sendo criança. Imagine uma criança de 9 anos sair na época da Vila Galvão, ir para o Jaçanã, ir para Santana, pegar metrô sozinho. Poxa. Pegava ônibus sozinho. Mas, gente, isso aí... Você era acrescentou- muito responsável ou seus pais que eram irresponsáveis? Desculpa a pergunta direta, viu? Porque aí, ó, ou tinha exagero de um lado ou do outro. Ou seus pais eram um pouco irresponsáveis, ou você era muito responsável e passava segurança para eles. Então, eu vou contar uma experiência anterior a essa que fez com que eu me tornasse uma pessoa responsável. Sim. Porque eu estudava nos primeiros anos escolares na escola adventista. Uhum. Eu morava na região central. A escola adventista ficava no fundo da igreja, no bairro São Dimas. Então, todos os dias eu tinha que fazer esse percurso a pé, E era longe? 4 quilômetros, É. 3 a 4 quilômetros a pé, e voltar, né? E assim, numa cidade que não era tão grande, né? Na época, a cidade devia ter o quê? Uns 150 mil habitantes, mais ou menos o tamanho de Atibaia hoje, Sim. né? Mas a gente ia sozinho, né? Passava na casa dos amiguinhos que também iam para a escola e a gente ia a pé. Sim. Hoje isso é inconcebível, uma criança de 7 anos, na época, indo para a escola sozinho e voltando. Mas quantas não foram as experiências nesse... É uma outra época, né, irmão? É uma outra É uma outra época. É, dá até saudosismo, porque eu também tive essa oportunidade. Eu morava no Mandaqui, ia por Lausanne Paulista Conheço. sozinho. Tomava um ônibus, mas para eu tomar o ônibus eu andava 20 minutos. Aí eu tomava um ônibus que ia para Cachoeirinha e lá eu estudava lá. E era bem jovem, devia ter uns 9 anos de idade, 9 anos. Então, assim, as crianças do passado, ela tinha mais uma consciência, né, de ir e vir, e não tinha tanto risco quanto tem hoje, né, na sociedade, né? Deixa eu te interromper. Então aí você veio para São Paulo com a tua mãe, depois de um ano que ela esteve lá. Aí você chega em São Paulo, fica quanto tempo em São Paulo? 2 anos. 2 anos, e sua avó te chama de volta. Me chama de volta. Eu Piracicaba. volto pra Piracicaba. E aí você fica em Piracicaba quantos anos depois? Até quando? Aí lá em Piracicaba eu voltei, né, a estudar, acho que foi o último ano que eu fiquei na escola adventista, ou 2 anos, se não me engano. E aí de lá eu fui para uma instituição de menor aprendiz, e nesse período foi que eu comecei a estudar música e trabalhar. Então, foi uma das melhores fases da vida, né, começo da adolescência. Sim. E convivência na igreja mais forte possível, né?
E aí eu fiquei lá até muitos anos, vamos dizer assim, até me casar, até ter filhos, Sim. né? Isso já 92, 93, né? Então Recente, bem anos, recente, bem muitos recente. anos. É bem recente. Mas então você já deu um spoiler aí que você era já adventista praticamente de berço. Sim, de berço. De berço. De berço. A sua avó, quando te adotou praticamente, né? Ela já te levava para a igreja. Olha, eu vou te contar uma coisa bem, assim, uma coisa que eu nunca te falei. Meu tio falou que com 2 anos de idade eu já pegava o inário e já cantava afinado. Então, assim, eu tenho uma foto que me apareceu recentemente da construção da Igreja Central de Piracicaba, a primeira igreja. E eu lembro que quando eu era criança eu brincava ali na construção. Então, assim, a minha mãe se batizou com 17 anos. Sim. Então, quando fui para Piracicaba, minha mãe já era adventista, minha avó já era adventista há alguns anos. Então, isso aí eu trago no meu DNA, Sim, né, o fato sim. de ser cristão. Entendi. Ou seja, então a influência do mundo, assim, você tinha, como todo mundo tem, mas você não foi pro mundo, você ou ficou fora da igreja algum tempo? Não, eu nunca fiquei fora da igreja. Você nunca se Não. afastou dos caminhos? Não, nunca me afastei. Tá bom, que bacana, que privilégio, hein? Eu, por exemplo, eu passei uma estadia fora da igreja, pouco tempo, 27 anos. E aí, depois de 27 anos da minha mãe e meu pai orando, eu, graças a Deus, fui alcançado pelas orações intercessórias da minha mãe e do meu pai. E hoje eu estou aqui na igreja, graças a Deus. Que bom. Mas o podcast não é do Osias, é do Edson. Aí eu queria perguntar para você o seguinte: aí você vem de lá para São Paulo direto ou você foi para outras cidades antes de chegar até aqui em São Paulo, especificamente em Atibaia? Olha, eu tive uma experiência anterior com São Paulo, quando eu vim para cá já com 3 filhos e comecei a trabalhar em São Paulo e aí o filho mais novo adoeceu. Aí a gente voltou para Piracicaba. Com ele doente? A gente voltou para Piracicaba depois que ele passou tomou medicação e tudo mais, mas a gente voltou para Piracicaba. E aí depois, numa outra oportunidade, eu voltei para São Paulo, né? Sim. Os filhos ficaram, já eram crescidos. Eles ficaram com a mãe, no caso, né? Eu não estava mais com a mãe deles. E eu vim para São Paulo e comecei uma nova jornada aqui, né? Foi nesse período que eu não voltei mais a morar em Piracicaba. E acabou que eu vim para cá, para Atibaia. Entendi. Aí você veio para cá. E você falou que veio com os seus filhos para São Paulo, com a esposa. Você passou por um outro relacionamento. Sim, aí nessa segunda vez que eu vim para São Paulo, eu estava com outro relacionamento. Ah, então você já estava em outro casamento. Já estava em outro relacionamento. No primeiro casamento você ficou quantos anos? Fiquei 12 anos. E no segundo? No segundo praticamente 12 anos também. Entendi. Poxa, relacionamento sólido. Tanto o primeiro quanto o segundo. Sim. Não foi nenhuma aventura, não. Não foi aventura. Relacionamento sólido, entendi. E aí, puxando novamente para o lado profissional, eu sei que você está querendo fugir desse assunto. Mas, esse assunto, ele faz a gente ficar lembrando do passado, né? Sim. Como o passado, tem certas coisas do passado que a gente só quer lembrar as coisas boas, né? Só as coisas boas, então a gente, né, não dá para ficar remexendo, mas, certo. Mas não tem problema nenhum conversar sobre Sim. isso. Né? Tá bom. Então vamos lá, meu irmão. Falando um pouco você falou aqui que você desde os 2 anos já cantava afinadinho, seu tio falava, né? Ele não trouxe nenhum instrumento aqui, acho que ele não vai fazer nenhum solo, quando canta vocal, como é que chama? Solo. Mas sem música de trilha sonora, tem um nome, né? Capela? É a capela. Eu acho que ele não vai fazer capela. Você vai fazer? Você pode fazer? Não tem problema, não tem nenhum problema. Então, por favor, faz uma capela aí pra gente. Bom, canto foi uma coisa que eu me apaixonei depois de começar estudo instrumental.
né? Então, assim, normalmente a gente não canta a capela, mas eu vou lembrar de uma música aqui que mexe muito comigo. Sim. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas, nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei destas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. É isso aí, meu irmão. Eu tive que cortar um agudo. Eu tive que cortar um agudo aí que a voz não está aquecida, né? Entendi. Então a gente faz um arranjo aí, mas essa música eu costumo tocá-la no saxofone às vezes e é uma música muito linda. Como eu disse, ele é muito envolvido com o Ministério do Louvor na nossa igreja. Ele tem alguns talentos, além de cantar muito bem, ser muito afinado, ele toca alguns instrumentos. Eu já vi um sax e um piano. Além desses dois, você toca outros? Eu já toquei numa orquestra infanto-juvenil lá em Piracicaba, fagote, que é um instrumento de madeira finíssimo. Ele tem um tudel de prata, ele tem uma paleta dupla. E no período que eu estava estudando música clássica, eu comecei a tocar fagote. 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 É um instrumento Eu vou de colocar a orquestra. imagem desse fagote aí para você que não sabe o que é, porque eu não sei. Vou procurar e vou colocar a imagem aí para vocês verem, tá bom? E quando eu era criança, passavam vendendo aquelas cítaras, né? E a gente colocava a música embaixo das cordas e ficava tocando. E eu lembro que eu viajava naquelas músicas de época. Cítara. Cítara. Também não sei o que é. Vocês sabem? Deixe nos comentários se você sabe o que é fagote e cítara. 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 Véi, deixa nos comentários. E a flauta doce, que um dia eu passei numa banca de jornal, vi lá uma flautinha doce, antes de começar no saxofone, vi lá uma flautinha doce, comprei e saí de lá tocando, né, assim, peguei o jeito e saí de lá tocando, né, depois de algum tempo, tocando a música Greensleeves. É uma música muito tradicional e foi um aprendizado que eu tive sozinho, que eu fiquei muito feliz e que ajudou no aprendizado do saxofone. Mas aí eu te pergunto, naturalmente você já tem esse talento para música, mas os instrumentos, você já tocava antes de fazer música? Porque ele fez faculdade de música no UNASP, Eu fiz uma extensão uma extensão no NASP. no UNASP, ou seja, então ele se preparou além do talento. Lembro muito do texto lá da parábola dos talentos, ou seja, você não enterrou o seu, você valorizou e fez com que ele progredisse, gerasse frutos, multiplicasse. É isso? Eu tenho usado os talentos aí na medida do possível, porque a vida nossa é feita de altos e baixos, né? Embora eu nunca tenha me afastado da igreja, nunca tenha saído dos caminhos, a gente às vezes fica lá encostado. Sim. Né? Eu fiquei por um período, eu fiquei 5 anos Sim. encostado. No banco. Eu fiquei 5 anos no banco, né? Foi uma coisa de escolhas erradas, mas eu não saí da igreja, eu não saí do redil, né? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente fala, poxa, meu talento ele poderia ter rendido mais, mas eu tenho certeza que eu consegui impactar a vida de algumas pessoas. Mas eu digo nessa questão do talento, porque você nasceu com talento natural, poderia ter ficado tranquilo, já sei cantar, já aprendi a tocar minha flauta, mas não, você se adentrou à música e foi fazer faculdade. É isso que eu digo, que você foi fazer com que o seu talento aumentasse. Sim, né? sim. Então eu acho muito bacana isso. A música eu passei pelo Conservatório Dramático e Musical de Tatuí, é um conservatório muito conceituado,
Tatuí. Tatuí. E lá no conservatório eu estudava piano, saxofone e canto. Uhum. Então lá, nesse período, eu estudava canto lírico. Eu cantava umas músicas, umas óperas, umas músicas italianas, e a gente tinha que fazer a audiência, tinha recitado, tudo. Então assim, a música nunca foi abandonada. E a dedicação foi totalmente para a causa de Deus, porque eu tinha amigos que tocavam no mundo e ganhavam muito dinheiro por isso. E foi uma tentação ou não? Nunca ficou tentado? Olha, nunca fiquei tentado, irmão, porque eu lembro uma época um grupo de pagode me chamou para dar aula para eles de canto, para tocar teclado para eles. Eu nunca falei, vou ensaiar com vocês, nunca. Falei, não é o caminho. Poderia ter ganhado muito dinheiro com isso, sim, mas eu não segui por esse caminho. Pausa. Deixa eu melhorar o seu enquadramento aqui. O meu não é tão importante, mas o seu. 1, 2, voltando. E aí, meu irmão, eu pergunto para você. Então nós já sabemos dos seus talentos musicais, já sabemos que você foi engraxate, e mais o que você fez? Profissionalmente? Profissionalmente, que eu posso dizer, que eu lembro da minha infância, eu posso dizer que eu fui pastor não necessariamente de ovelhas, mas de cabritos. Por quê? É mesmo? Meu avô criava cabritos, eu era criança, minha atividade em casa era levar os cabritos para o pasto, né? Amarrar, certificar que eles não iam fugir e depois de tarde ir lá buscá-los. Então eu tinha essa atividade. Por exemplo, eu levava de manhã, a gente tirava leite. Sim. Fui criado com leite de cabra. E aí tirava o leite, aí levava para o pasto, escola, voltava, almoçava e cuidava dos cabritos. Então eu fui pastor de ovelhas. Você está me fazendo comparar você com Davi. Sim! Ó, Quem Davi sabe? era pastor. E era músico. Era músico. Davi também se encantou com uma Betseba. Você teve uma segunda esposa. Calma lá. Ela não era casada. Tudo bem. E nem você mandou matar Urias. Não mandei matar ninguém. Mas eu estou te comparando porque os seus talentos me faz lembrar de Davi. Eu não queria desconstranger, desculpa. Lembra? Imagina. É até engraçado. Mas Davi, ele é um exemplo para todos nós. Né? Não é? Porque quem que não gosta de levar um bichinho ali para se alimentar? Mas Davi era um guerreiro, né? Poxa vida. Não apareceu nenhum urso. Teve algum gigante, algum Golias aí que você já derrubou na pedrada? Não? Não? Não derrubei, não. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso papo. Então, engraxate, pastor de cabritos. Eram muitos cabritos, não? Tinha, irmão. Tinha bastante. E o seu avô, ele usava os cabritos como corte ou produção só de leite? Só produção de leite. Às vezes ele vendia um ou outro, né? De repente uma cabrita lá que não produzia, né? Mas não era para corte, não. Era para nossa manutenção. Entendi. E aí depois disso, essas duas profissões, hoje, para nós nos dias de hoje, uma profissão exótica, né? Não é comum, certo? E aí, depois disso, o que mais você fez? Bom, depois disso que eu comecei numa instituição de menor aprendiz, comecei a estudar saxofone efetivamente, todos os dias, 4 horas por dia. Estudava saxofone de manhã, trabalhava à tarde como office boy, né, fazendo serviço de escritório, trabalhava para uma empresa e estudava à noite. Naquela época, eu com 13 anos, eu podia estudar à noite. Não tinha essa questão de ser adolescente, de lei, de estatutos, aquilo que hoje mais prejudicam, né, os adolescentes do que ajudam. Sim, infelizmente hoje essa lei ela protege, porque ela permite que as crianças sejam crianças, né, sem o peso da responsabilidade de tratar da família, mas também tem um lado muito ruim dela, né, que impede as crianças a se ingressar numa carreira de profissional, aprendiz,
Sim. Então tem realmente... E tem muitas famílias que dependem da ajuda do trabalho do filho. Isso não é uma exploração braçal. Eu pelo menos, não sou nenhum um perito da lei, mas eu gosto muito de deixar minha opinião clara, que eu vejo o lado protetivo dessa lei, mas também vejo um lado que realmente denigre aí e atrapalha muito as famílias que dependem dessa ajuda, né? Com certeza. Eu comecei a trabalhar muito jovem, você já falou que você também, né? E acabava sendo um apoio na renda familiar, né? Com certeza. E aí, então, depois que você sai do menor aprendiz, que estudava 4 horas sax e à tarde era contínuo, office boy, contínuo, né? Office boy. E aí você sai de lá depois, eu sei que você ainda não é office boy mais. Sim, mas saindo de lá, em torno de 17 para 18 anos, eu fui trabalhar num restaurante vegetariano de proprietários cristãos, e foi um período que eu consegui me tornar vegetariano, que percebi bastante alterações positivas na saúde, na pele, disposição e tudo mais. E nesse período aí eu passei a ser entregador. Eu fazia umas atividades lá dentro. Sim. E depois eu fazia as entregas das marmitas, das marmitex. Eu fiquei um bom período trabalhando com essa família. Sim. Né? E assim, foi lá que praticamente eu comecei a dirigir nessa fase, né? Eles deixavam o carro ali, esquecia a chave no contato, eu saía com o carro. Qual é o jovem que não pega o carro? Aí, então, aprendi sozinho, porque de ver o pessoal dirigir, eu pegava o carro e saía. Aí, sim, depois comecei a fazer as atividades lá, buscar, fazer compras para o restaurante, eles viram que poderiam confiar em mim. Então, essa foi uma fase da vida também. Eu estou perguntando de todo esse trajetório profissional dele, obviamente para a gente conhecer um pouco mais do Edson, mas também eu quero chegar até a área elétrica. Lembrem que esse canal ele tem um viés dos profissionais de eletricidade. E você que está achando que ele não foi eletricista, espera um pouco. E aí, Edson? Aí depois que você começa a ficar, já saiu só do apoio ali do restaurante, começa a fazer compra, amplia aí a sua área de atuação no restaurante, aprende a dirigir, tirou carta lá nesse tempo? Tirei nesse período. E aí você foi fazer o que da vida? Bom, depois de ter trabalhado com eles, eu lembro que eu cheguei a assim, fazer um pouco de tudo, né? Vendedor. Todo mundo passa nessa fase da vida. Ele tenta fazer alguma coisa para gerar uma renda, não é? Vendedor. Foi nesse período que eu conheci a comportagem. Foi bem no meio desse período que eu conheci a comportagem. Comportagem, para quem não é adventista e não conhece esse ministério, comportagem é um evangelismo que alguns jovens da igreja, inclusive pessoas também de mais idade, trabalham vendendo literaturas evangélicas. Então ele sai batendo de porta em porta, oferecendo material Vida e Saúde. Você trabalhou qual material? Eu trabalhei com a vida de Jesus, eu trabalhei com a cura e a saúde pelos alimentos. Sim, sim, é os carros-chefes da igreja adventista, né? A saúde e a vida de Jesus. Saúde e vida de Jesus. E esses jovens saem vendendo esse material. O lucro eles usam para pagar a faculdade e, ao mesmo tempo, estão evangelizando aí, distribuindo a palavra de Deus pelos 4 cantos da terra, Samaria, Israel, Samaria, até os confins da terra, né, meu irmão? Pelo mundo afora. Pelo mundo afora. E aí, você passou esse tempo de vendas, você já falou que foi comportor, mas vendeu outra coisa além de comportagem? Sim, vendia antena parabólica, consórcio de moto, caixão. Não, isso não. Eu vendia. Eu lembro que eu conheci uma gráfica e comecei a trabalhar interno lá na gráfica. Interno faz tudo, limpa e tal, acerta os cartões, embala os folhetos. Aí eu não sou muito de ficar preso, ficar limitado. Aí eu falei, eu vou sair vender. Comecei a sair vender impressos gráficos. Sim. E foi uma época que eu ganhei bastante dinheiro. Foi bom para você? Foi bom. Consegui vários clientes lá para a gráfica. Né? Ficou para eles, né? Os clientes, mas foi uma fase da vida. Sim.
E daí também teve um período que eu comecei a trabalhar com a moto, né? E aí lá em Piracicaba eu comecei a trabalhar de mototáxi, porque isso me dava... Isso antes então de vir para São Paulo, obviamente, né? Isso antes de vir Piracicaba. Isso antes de vir para São Paulo. Eu comecei a trabalhar de mototáxi, eu tinha autonomia assim para ver meus filhos, de repente almoçar com eles, tomar café com eles, jantar com eles. Então você fazia o horário? Eu fazia meu horário, né? E junto com isso, com esse trabalho, tinha algumas viagens, né? Então eu sempre estava vindo para São Paulo para visitar minha mãe, vinha, ficava, dormia, voltava no dia seguinte para ter uma viagem mais tranquila. E eu passei muitos anos nesse período trabalhando com em São Paulo, na capital, não tem mototáxi, só tem proibido. Entregador, né? Proibido. Mas eles costumam dizer que eles são os cachorro louco. Não é assim? Até escrevem na moto, cachorro louco. Você não era cachorro louco. Olha, a gente acaba virando cachorro louco, porque assim, você tá lá em Piracicaba... É uma loucura, né? É uma loucura. Você tá lá em Piracicaba andando a 60 por hora, 50 ali, uma vez ou outra 70, dependendo da avenida. Aí você pega a pista, 120 por hora. Aí você chega em São Paulo. Você vê aqueles caras a 90, 100 no corredor e você fala, eu vou também, tô nessa. Porque eles se empurram, né? Você quer terminar a entrega rápido? Né? Eu falo, não, esse cara não vai andar mais do que eu, você vai junto, eles te impulsionam. Então, nessa questão aí de eu dar aula, eu queria me firmar na área, porque eu fazia um curso lá em Tatuí. Além de estudar canto, piano e saxofone, eu fiz um curso específico para professores, para dar aula, uma didática própria para dar aula para crianças, né? Sim. Para dar aula de música. E o que aconteceu? Tinha uma escola que chamava Colégio Evolução. Hoje acho que não existe mais em Piracicaba. Era o colégio que me pagava melhor. Era o colégio que eu dava aula vários dias, tinha várias turmas. E aí chegou um período que eles não quiseram renovar o contrato. Então aquilo lá deu um baque, né? Porque foi uma escola que nunca teve música. Eu comecei o projeto musical. Entendi. Lá. Então eu imaginava que eles iam ter um contrato, que a gente ia fazer um programa mais extenso. E quando você começa uma coisa nova, você precisa de um tempo para aquilo lá tomar forma, para aquilo lá crescer. O brasileiro ele tem costume de começar as coisas e já querer que aquilo prospere de um ano para outro. Era uma escola do estado particular? Não, era uma escola particular. Porque eu estudei no Castro Alves, há alguns aninhos atrás, no Mandaqui, e lá eu tinha aula de educação musical. Sim. A música devia ser obrigatória pelo seguinte, além de trabalhar a nossa parte sensória, a nossa parte motora, ela também pode se tornar uma profissão. Tá? Eu dei aula em instituição que saíram músicos de lá. Sim. E eu dei aula para uma fase difícil, eu dei aula para adolescente, que é uma fase difícil, né? Mas só que de aprendizado, mas só que saíram músicos de lá. Então, assim, bacana. Como eu falo, esse projeto brasileiro de querer as coisas rápidas demais, resultado rápido demais, não vinga. O americano e o europeu, eles fazem um projeto para 5 anos. Eles começam um negócio aqui para 5 anos, né, dar resultado. Então, eu precisava pelo menos ali naquela escola, pelo menos uns 2 anos para formar um coral, para as pessoas afinarem, para a gente usar as datas comemorativas. Mas eu tenho uma pergunta, te interrompendo, porque está muito dentro desse assunto que você falou. Você consegue afinar uma pessoa com o tempo de preparo? As pessoas precisam ser ensináveis, né? Por exemplo, eu não canto nada. Eu sou uma taquara rachada, batendo palma desafino. Canto no chuveiro, mas com o volume baixo para minha mulher não ir embora. Também tem jeito? Tem, irmão. Tem porque é uma educação. Né? A gente não aprende a ler, não aprende a dirigir,
não aprende a mexer no computador, né? Vai ensinar um velhinho a mexer no computador, né? Não sabe mexer, mas aprende, né? Então a gente aprende também. Então a pessoa precisa ser ensinada. Mas tem pessoas que aprendem, mas não vai para frente. Por exemplo, eu conheço pessoas que dirigem há muitos anos e é rodadura que eles falam, né? Rodadura que chama? Tem a expressão navalha e tem o rodadura. Bração. Um cara muito ruim para dirigir. Conheço outros que andam de moto há muitos anos, mas também é difícil. E eu, por exemplo, eu canto desde criança, porque eu sou de uma igreja, mas nunca saí eu acho que não tem jeito não, irmão. Será que tem? Desculpa eu estar cortando, mas é que eu fico curioso. Fico imaginando se um dia eu vou cantar tão bonito quanto você. Eu sei que eu vou. Quando Jesus voltar e ali quando a gente for transladado para o céu, nós vamos passar por uma transformação, não é? Sim. Seremos transformados num piscar de olhos. A Bíblia diz isso pra gente. Mas aqui na Terra é possível, irmão? Irmão, é possível. Existe educação musical para isso. A gente precisa trabalhar os nossos neurônios, né, que estão ali adormecidos. Mas aí eu sei que você estava trabalhando, antes de ser eletricista, você estava trabalhando como Uber. Você passou por um grande susto, foi assaltado, né? Assaltado. Conta resumidamente essa historinha aí pra gente, por favor. Bom, era um dia bem cheio, que eu tinha trabalhado bastante, tinha ganho um valor razoável, eu poderia ter ido embora, mas eu fui fazer uma corrida à noite, um lugar meio perigoso, mas eu estava muito confiante, né? São Paulo. Em Osasco, ouvindo o hino o dia todo, só que os indícios indicavam para eu não ir nessa corrida, mas eu fui. E aí entraram duas pessoas, uma me agarrou aqui pelo pescoço, uma gravata, e nisso chegaram mais duas pessoas. E nesse assalto eu mantinha a calma, mantinha a tranquilidade, e houveram perdas, né? Celular, dinheiro, relógio, tênis, algumas roupas. Mas assim, eu posso tirar uma lição de tudo isso, porque quando a gente vê que tem indícios que algo não vai dar muito bem, a gente tem que dar meia volta. Então eu tiro um aprendizado disso, né? E Deus me conservou vivo, né? Eu vi histórias de pessoas, depois daquilo, eu vi histórias de pessoas que não voltaram para casa, né? Que tiveram as vidas ceifadas trabalhando, né? Honestamente, e Deus poupou minha vida. Então eu tenho que agradecer a Deus por isso. Além desse aprendizado, ficou um trauma aí, não? Irmão, não tem um trauma. Nos primeiros dias depois que aconteceu, eu fechava o olho, eu lembrava da cena, mas não ficou um trauma, não. Nada que causasse um pânico. Não. Entendi. É claro que, para ser bem sincero, eu não tive vontade de voltar a fazer a mesma coisa. Sim. Né? Tanto é que outras portas se abriram, outras oportunidades surgiram, né? E eu não tive vontade de fazer a mesma coisa. Aí você sai do Uber e vai trabalhar de ajudante de eletricista. Sim. E como é que foi essa experiência? Conta pra mim. Bom, irmão, eu sempre tive curiosidade, né, de mexer na parte elétrica. A gente começa em casa trocando chuveiro, arrumando uma tomada, né? Então isso faz com que a gente queira, assim, desvendar, né, aprender como que é isso, como que é aquilo, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta de, como diz os antigos, de futricar, né? Gosta de futricar, gosta de mexer. Sim. Então... Você foi no fundo do baú, irmão. Então a gente vê como que funciona, e a gente fica olhando assim, falando, nossa, como que vai fazer ali e tal. Aí você vê que dá certo, fala, poxa, que legal, que interessante. Por exemplo, eu passei lá na frente da loja onde a gente estava trabalhando. Falei, gente, olha... E a curiosidade que dá agora é de ir lá e ver como que tá, né? Porque antes era só buraco, né? Furou ali, não deu certo, furava ali. Precisa passar um fio aqui, passar lá.
ou que calha quente aquele lugar, Você né? viu que legal? Mas a gente acaba aprendendo, a gente não vive sem a parte elétrica, né? Eu tava pensando antes de vir para cá, falando, poxa, o nosso coração ele só funciona porque ele tem pulso elétrico. É isso mesmo. Nós temos ali a fibra de Purkinje que dá né, ativa o nosso coração. Então você fala, poxa vida, os nossos nervos, né, eles têm pulso elétrico. Então nada, né, nesse mundo funciona sem. Exatamente. sem O a parte átomo, a base dele tem o núcleo, os elétrons ali em torno dele girando, né? Então, se você parar para imaginar, tudo tem eletricidade. Eu não sei se eu te falei, mas dentro da fisioterapia, que é a minha profissão, Hoje ele não é mais Uber, não é engraxate, não é mais pastor de cabrito. Hoje ele é um fisioterapeuta. dentro da minha profissão, além da gente aprender o funcionamento do coração, além da gente entender que o nosso neurônio, o nosso cérebro, ele funciona por sinapses, que são pulsos nervosos, pulsos elétricos, existem alguns tipos de treinamento para ganho de massa muscular, para ganho de força, para a gente tratar algumas doenças que é feito com eletricidade. A gente usa eletroterapia. Atualmente existe eletroterapia de corpo inteiro para a gente poder recrutar vários músculos. Então, assim, como é importante a eletricidade na nossa vida? Para emagrecer tem como usar Para emagrecer eletricidade? também. E como que faz? Irmão, Segura no fio? existe esse colete que eu falei que é ligado um módulo elétrico. Existe aqui um revestimento que a gente coloca aqui para ativar essa parte onde a gente acumula mais. Não é um que chama Abitronic? Fazer a propaganda aqui. Abitronic, ele é fichinha perto do que tem hoje. Né? Mas voltando aqui agora, você estava falando que você está trabalhando com um autista que passou por uma cirurgia e que você está fazendo um trabalho específico para ele voltar a andar. Para ele voltar a andar. E o outro caso de alguns autistas que não pisam de forma espalmada, que anda só na ponta dos pés, também se trabalha com isso. Sim, um dos grandes problemas do autista é que ele é hipotônico, ele não tem força muscular. Então, muitos deles a gente tem que trabalhar a força muscular. Entendi. Mas em sua maioria, a atividade, né, eles já vêm para realizar. Então eles sentem esse benefício da atividade. Entendi. Por exemplo, nessa questão da hipotonia, muitos eles são assim, ficam abaixados, né? Ficam nesse formato, nesse padrão. E a gente precisa trabalhar A postura para que ele volte a ter uma atividade normal no dia a dia. Meu irmão, eu percebo que você é uma pessoa que está apaixonada pelo seu trabalho, faz por amor e gosta, tem aprendizado, tem conhecimento e está desenvolvendo esse conhecimento no aprendizado diário. E que bacana ver uma pessoa que está assim, entusiasmada com o que está fazendo, muito bacana. Mas para você que achava que ele não ia falar de eletricidade, você viu, né? Ele falou, ele foi ajudante de eletricista por 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas. E ele disse que tem a aplicação de elétrica na área dele também. E são equipamentos específicos para recuperação na área da fisioterapia, né? Ele deve ter muito mais para falar, mas a gente não quer ser cansativo. Nós vamos encerrar hoje por aqui. Mas eu prometo que vou trazer em outro podcast com outros assuntos, inclusive do coração, né, meu irmão? Coração. Alagoas ou Pernambuco? Tá bom, vamos parar por aqui. Bom.